Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você, essa pessoa. Pode confiar nisso. Convicção total, pode ter. Nós estamos nesta fé e Deus tem agido. Nós temos experimentado o seu poder. O povo está feliz, as pessoas que estão nesta fé estão abençoadas, porque sabem que estão plantando a boa semente. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Quando você planta a fé, você colhe milagres. Hoje, a primeira reunião acontece às 7 da manhã. A reunião da aliança com o corredor dos solteiros e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2015. Você está nesta fé? Se está, lute, clame, esteja no templo, busque a face do Senhor. Se comprometa com fidelidade. Dê condições para Deus agir na sua vida. Faça a tua parte. Tudo que estiver ao seu alcance, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça. Faça tudo que você sabe que você pode fazer. Faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele, ele nunca fracassa. Deus não entra numa guerra para perder. Então conte com o Senhor na sua vida. Porque Deus não falha nunca. A primeira reunião em São Paulo acontece com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2015, às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2015, o clamor, a Santa Ceia do Senhor de fevereiro, e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. É a ceia de fevereiro, do mês de fevereiro, em que nós consagramos a Deus. E é isso que a gente faz, nós vamos consagrar o nosso mês ao Senhor, como nós fizemos em janeiro, vamos consagrar o mês de fevereiro ao Senhor. A consagração dos dizimistas, enfim. Um dia glorioso na presença de Deus. Venha, busque a Deus. Você quer construir uma vida abençoada, gloriosa? Busque a Deus. Compreenda isso depressa. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós. Olha o que diz aqui. Em Provérbios 24, 10. Vou ler na Almeida Corrigida e na NVI. Almeida Corrigida. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Digo fraco, eu sou forte. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque eu sou contigo. Não esmoreça. Não. Tira essa situação do foco. Foca em Deus. Tira o seu olho dessa situação.
Para de pensar nisso. Para. Para de se envolver emocionalmente com essa situação. Talvez. É o que vem acontecendo. Você pensa nela, você só pensa nela. Você só olha para ela. Então você não consegue se desligar e está totalmente envolvido, envolvida com essa situação. Isso significa que, ao invés de você estar focado em Deus, nas promessas de Deus, você está focado num problema, numa situação que você está vivendo. E isso está fazendo com que você afrouxe. Você está afrouxando. Você está aqui vacilando nesse momento de dificuldade. Porque ao invés da tua fé estar saindo na frente, a incredulidade, o medo de fracassar, de não ter e ver isso resolvido, está sendo maior na sua vida. E não é falta de você saber que o caminho é depender de Deus, é buscar a Deus, é se aproximar dele. Mas você agora só pensa nisso e sente um monte de coisas e talvez está aí se sentindo abalado, abalada e está esmorecendo. Está afrouxando, está vacilando nesse momento de dificuldade. E o Senhor está dizendo para você tirar isso da mira, para de focar nisso. Você está focado na coisa errada. Você está focando, está olhando, está envolvida com o problema. E você não vai vencer esse problema envolvido com ele, envolvida com ela. Você tem que estar focado em Deus, focada em Deus. O foco é poderoso. O poder do foco. Você tem que estar focado na coisa certa. E não nesse problema. Quantas vezes Deus nos testa e Ele testa as nossas emoções. Porque você não aprende sobre uma coisa se você não passar por aquilo, enfrentar e superar. Como é que eu vou aprender a ter controle sobre as minhas emoções? Aprendendo a controlá-las. Não cedendo para elas. Então, às vezes, nós, quando estamos vivendo uma determinada situação, dependendo do momento, a pessoa, ela até, se ela estiver focada em Deus e tal, ela enfrenta muito bem. Mas há momentos que ela simplesmente desaba. Vamos lembrar de Elias, que no momento da vida dele, ele enfrentou absolutamente tudo. Ele enfrentou 450 profetas de Baal, 400 de Azerá, ele enfrentou Acabe, ele foi no Monte Carmelo e orou para chover e perseverou. Ele liberou palavras de vitória. Ele voou, ele passou na frente do Acabe. Então, ele estava totalmente focado em vencer toda aquela situação. Ele estava focado em Deus e convicto que ele podia.
E todas as emoções que certamente qualquer pessoa teria naquela situação em que ele estava vivendo, porque imagina os 450 profetas de Baal. Eram homens capazes de tudo. Eles chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Eles começaram, eles se cortaram para chamar a atenção do Baal. Então, se eles foram capazes de cortar eles mesmos, derramar o sangue deles, o que não fariam com Elias? Eles eram capazes de tudo. Gente capaz de fazer qualquer coisa. Eles estavam ali em muitos. E ele teve uma firmeza, uma segurança, que ele chegou até zombar dos profetas de Baal. Ele estava seguro, porque ali ele estava no espírito, ele estava focado. E ali, com certeza, ele foi atacado por emoções negativas para temer aquilo. A cena deve ter sido assustadora. Imagina 450 homens invocando um Deus e ali começaram a se cortar e sangue sendo derramado e aquela coisa desequilibrada. A Bíblia diz que eles entraram em transe. Então, era uma cena forte. Ele viveu um momento muito forte emocionalmente. Só que ele estava no espírito. E aquilo não abateu, nem abalou, nem assustou. Muito pelo contrário. Ele estava forte. Porque ele estava focado na coisa certa. Ele estava focado na coisa certa. E ele não cedeu às suas emoções. Ele não cedeu. Depois que ele venceu tudo aquilo, ele recebeu uma notícia, uma ameaça de Jezabel. E possivelmente aquela notícia chegou, claro, no momento em que ele estava cansado, porque ele tinha vivido muitas coisas, ele tinha experimentado muitas coisas. E aí chegou aquela notícia de que ela ia matá-lo e etc. E ele, naquele momento, ele deixou aquilo atingi-lo. Aquilo atingiu o Elias. E ele se entregou. E afrouxou de tal maneira que ele chegou a pedir a morte. Ele esmoreceu. Ele desabou. A verdade é que ele desabou, literalmente ele desabou. Sabe quando uma pessoa desaba? Ele desabou. Por quê? Porque quando a notícia chegou, pegou ele num momento fragilizado, cansado. Talvez ele, sabe, aquele momento em que a pessoa relaxa, talvez espiritualmente, digamos assim. Estou cansado, já vivi muitas coisas, fiz muitas coisas. E aí chega uma notícia. Uma ameaça de morte. Para quem tinha vencido coisas tão grandes, era para ele ter se abatido daquela maneira? Não. Mas ele se abateu. E desmoronou. Ele, naquele momento da vida dele, após ter vivido tantas coisas grandiosas, ele mostrou, através da fé, o poder de Deus. Deus se manifestou na vida dele, todo o povo viu. Ele viveu coisas imensas. E aquela ameaça era uma ameaça, mas perto do que ele tinha vivido já, e superado, e vencido com tanta força, com tanto controle emocional. Ali ele se entregou emocionalmente. Ele ficou debilitado. Você vê, a gente encontra um Elias debilitado emocionalmente, fragilizado, deprimido. Um homem que buscou o isolamento, que entrou numa caverna, não queria sair dela.
Sabe, uma pessoa que não quer comer, não quer beber. O anjo acordava, levou a comida para ele, acordou ele, mandou ele comer. Você vê que aquela pessoa totalmente apática, desmotivada. Por quê? Porque ele se entregou àquela emoção. Ele se entregou à situação, ele olhou para a situação, ele focou na situação e não em Deus. E ele afrouxou, ele esmureceu, ele caiu. E foi por quê? Porque ele não teve controle sobre as emoções dele. Porque ele não estava focado em Deus naquele momento, e sim, ele focou no problema, ele focou na ameaça. E aí, ele chegou ao ponto, um homem que tinha vivido coisas grandiosas em Deus, ele chegou na condição de pedir a morte. Ele chegou ele desceu tanto que ele chegou a pedir a morte. Ele desejou morrer. Porque ele não teve controle sobre as emoções. Ele estava desfocado de Deus e focou no problema. E quando ele focou no problema, na ameaça, ele desabou. Foque em Deus. Não foque em problema. Se Deus está testando as suas emoções, chegou a hora de você aprender a controlá-las. Controle as suas emoções. Não reaja conforme as suas emoções vão surgindo. Você vai se entregando e sendo guiado por elas. Não seja guiado pelas emoções. Passe a controlar, a enfrentar esse gigante. Você está com medo? Enfrente esse medo. Você está angustiado? Não se entregue por causa disso, mas viva, haja, reaja como se você não estivesse. Você tem que aprender a controlar as suas emoções, a enfrentá-las. Entendeu? Porque talvez você já venceu tantas coisas, já viu o poder de Deus, já conseguiu vencer tantas coisas, mas agora não está conseguindo vencer esse problema que talvez é menor que tantos outros que você já superou, porque você só olha para ele e se entrega a todos os sentimentos que vão surgindo, pensamentos, e aí você pensa, dorme pensando, acorda pensando, e sente isso, sente aquilo, e você se entrega a tudo que você sente. Controle essas emoções, para de se entregar. Você não pode se entregar, como Elias se entregou. Deus foi até lá na caverna e disse, saia dessa caverna, Elias. E eu creio que Deus está falando isso para você. O que é que você está fazendo aí? Foi isso que Deus perguntou para Elias. O que é que você está fazendo aí nessa caverna? Sai, Elias. Eu creio que Deus está dizendo isso para você. O que é que você está fazendo aí? Escondido, lambendo feridas, deprimido, deprimida. O que é que você está fazendo aí? Você se sente no direito de sofrer agora essa dor, de sentir. E você não pensa em outra coisa, só pensa nisso. E sente, que sente, que sente. E você está sentindo tudo. Tudo. Parece que o mundo acabou. Você está fracassando no teste? Você vai se entregar? Você venceu tantas coisas e agora vai ser vencido por esse sentimento? De que não dá, que tudo é tão difícil, para onde você vai, você está sempre se esbarrando em alguma coisa, sempre tem um problema, e mais um problema, que você não aguenta mais, tantos problemas. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando eu vou viver assim?
Para onde eu vou, eu estou sempre me esbarrando em alguma coisa, tem sempre alguma coisa. Até quando? Para sempre. Então trate de aprender a enfrentar, a controlar essas emoções. O forte suporta. Trate de focar em Deus. Foca em Deus e não em problemas. Para de pensar tudo que vem à sua cabeça. E para de se entregar a sentimentos. Enquanto você viver nessa terra, terá problemas para enfrentar. O diabo sempre vai lutar com você, comigo. Problemas vão surgir. Sempre vamos viver situações que não queremos. Seremos feridos muitas vezes. Isso não é ser negativo, isso é entender que enquanto estivermos nesta terra, teremos que enfrentar situações. Só que é um tempo aqui. E que você pode andar em vitória se você aprender a controlar essas emoções e não ceder para elas. Você está triste, se entrega. Está com medo, se entrega. Está angustiado, se entrega. Ai, ontem eu fui dormir bem, mas hoje eu acordei angustiado. Isso pode acontecer comigo, com você. E o que a gente faz? Vivemos como se aquela angústia não existisse. Viva a sua vida em Deus, levante, ignore isso. Você pode vencer. Saia dessa caverna. Não afrouxe mais. Foca em Deus, foca nas coisas certas. Controle essas emoções. Para de sentir tudo, de ceder para todos os sentimentos e emoções. Controle essas emoções. Todo mundo tem dias bons, dias ruins. Dia em que lá dentro está tudo maravilhoso, no outro dia parece que está tudo ruim. Aprenda a controlar. Viva como se isso não existisse. Foca na coisa certa e você vai entender o que eu estou falando. Reaja. Aprenda a passar no teste. Quando Deus testar você nas emoções, não fracasse mais. Agora, levante-se daí, agora. Em nome de Jesus. Agora. Deus não deu isso para você e Deus não quer você aí. Entregue dessa maneira. Levante-se agora. Em nome do Senhor Jesus. E viva a sua vida. Enfrente as coisas e ande em vitória. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Maria, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Vazia, né? Agora que eu tenho Jesus, estou feliz, me sinto feliz, realizada, né? Graças a Deus. Faz um ano que a senhora está dentro do ministério. Em dezembro faz um ano, né? E graças a Deus é só felicidade, só alegria. Entrou no propósito da mudança, colocou as 3 situações e essa semana uma das situações foi resolvida. Foi, graças a Deus, foi resolvida. Realizei pagar meu apartamento, graças a Deus, né? Foi uma bênção que Deus me deu, pôs na minha mão. Fazia quanto tempo que esse apartamento já estava nas suas mãos e que a senhora não conseguia pagar? Faz 12 anos que eu moro nele, né? Eu pagava assim, todo mês a prestação. Mas o meu desejo era quitar. E eu fui pedindo a Deus, orando, vigilando, fazendo jejum, e graças a Deus eu consegui. E foi mesmo um milagre de Deus, sabe? Porque eu não esperava. Outra situação que a senhora também viveu foi na questão da saúde. A senhora tinha um problema, uma dor na perna. Era embaixo do pé. Parecia que tinha um prego furando, sabe? E eu fiquei orando, pedindo a Deus que me livrasse daquilo, que aquilo não era meu. E de repente eu fiquei boa. Graças a Deus. Lembrando que a senhora, todos os domingos, está no culto, participa de jejum. Qual foi a importância para a senhora esse propósito da mudança? É bom, né? Tudo, né? A gente com fé, a gente consegue tudo, né?
Com fé e oração a gente consegue tudo. E graças a Deus eu consegui, dentro do propósito, dentro da igreja, né? Graças a Deus eu consegui. E vou continuar firme em Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida significa? Tudo. Alegria, paz, sossego, né? Felicidade, tudo. Para mim foi uma bênção. Feliz e abençoada. Muito abençoada, graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Pai querido, eu oro por esta vida, que está na caverna, que está no escuro, que está no escuro dos sentimentos mais escuros, negros. Ela se entregou, meu Deus, ao espírito do problema, aos sentimentos e às emoções negras que derrubam, que amargam, que enrijecem. E eu ordeno que essa força diabólica saia da vida dela agora em nome de Jesus. Opressão, fraqueza, sentimentos miseráveis, saiam em nome de Jesus. Tudo que oprime essa vida, eu dou uma ordem agora. Saia da vida dela. E eu declaro agora em nome de Jesus, ela liberta. E ordeno em nome de Jesus, seja liberta e levante agora. Saia dessa caverna. Em nome de Jesus. E busque vida. Que esse espírito de morte saia. E eu ordeno, receba o espírito de vida agora. Agora. Receba a vida, levante-se. Em nome de Jesus. Seja sarada da cabeça aos pés. Alma, espírito, mente e coração. Seja sarada. Em nome de Jesus. Eu abençoo a todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E determino prosperidade sobre todos. E peço, meu Deus, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo levantadas, ressuscitadas, vivificadas, renovadas, restauradas agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. A Santa Ceia do mês de fevereiro, a consagração dos dizimistas e um dia na presença de Deus glorioso. Venha. Chegou a hora de você viver coisas maiores em Deus. Se crer, dê passos de fé, porque Deus vai te honrar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.